Essa é uma história diferente das histórias que você já ouviu. O porquê que é diferente? Porque dentro dessa história existe o contato de um menino com uma fera. E você pode dizer, eu já ouvi histórias de meninos e feras. Então preste atenção nessa. Num vilarejo muito distante, no alto de uma colina, morava um menino, dentro de um chalé. Dentro do chalé do menino, junto com ele, morava um leão. E eu sei que nesse momento você vai falar, um leão bonzinho, amigo do menino? Não. Um leão do mal. Um leão selvagem, agressivo. Nada como esses leões de circo bonzinhos. O menino não sabia como aquele leão havia aparecido ali. Ele sabia que desde pequeno ele alimentava aquele leão. Nem fazia ideia como o bicho estava ali. E as pessoas da cidade, todas, faziam imensas chacotas com o menino. E diziam para ele, lá vem o menino que tem um leão. E o menino não entendia o porquê era aquela sina. O porquê todo dia ele tinha que alimentar uma fera que nem dava bola para ele. Mas com o passar do tempo, esse menino ele começou a admirar esse leão. E começou a perceber que a fera era um bicho bonito e como seria bom se ele pudesse ser amigo da fera. Inocentemente, num belo dia, ele se aproximou da jaula. Ao se aproximar, foi logo atacado pelo bicho. Levou alguns arranhões no rosto, um braço machucado, que o fez se afastar imediatamente da jaula e a desistir daquela ideia por muito tempo. Até que o único amigo que esse menino tinha na cidade disse para ele, menino, numa cidade aqui próxima existem filósofos, pessoas que sabem como te informar como você reage com leões dentro de casa. O menino falou, eles sabem? Sim, eles devem saber tudo dessa história. O menino pegou uma muda de roupa, colocou ali nas costas e seguiu um dia de viagem até chegar nessa cidade e ter com esses filósofos. Chegando lá, ele logo avistou algumas pessoas de barbas longas, senhores cabeludos de barbas longas, e a população toda ao redor dessas pessoas. E o menino foi lá e disse para um dos filósofos, senhor filósofo, eu tenho um leão dentro da minha casa e eu não sei lidar com ele. O que eu devo fazer? E o filósofo olhou para o menino, mexeu na barba e disse, menino, você deve subjugar esse leão. Pense que ele é um gatinho. E olhe para ele como um gatinho. E você vai perceber que esse leão vai virar um gatinho. O menino não acreditou muito na história, mas era só o que lhe restava, era tentar fazer o que o filósofo tinha pedido. E ele voltou, um dia de viagem, quando estava chegando próximo do seu chalé, ele dizia para sua própria mente, o leão é só um gatinho, o leão é só um gatinho, o leão é só um gatinho. Quando ele abriu a porta do chalé, ele viu a fera dentro da jaula. Mas ele continuou dizendo, é só um gatinho, e se aproximou bem próximo da jaula. Quando ele chegou bem perto, o leão o atacou, mas de uma forma muito violenta. E o menino teve fraturas em pernas, braços, fora os arranhões. E por um tempo o menino desistiu de se aproximar da fera. Quando, num belo dia, ele começou novamente a sentir o seu estímulo. Sentir aquele estímulo de se aproximar do leão. Sabe o que ele fez? Ele foi procurar um amigo dele. E falou, qual outra alternativa eu poderia? Os filósofos não funcionaram. E o amigo disse, você sabia que agora tem psicólogos na nossa cidade do lado? Talvez os psicólogos saibam te dizer o que está acontecendo. E como você faz para domar a fera? O menino pegou uma muda de roupa, colocou nas costas e caminhou quase um dia para chegar na cidade que havia ali perto. Chegando lá, de longe, já viu os psicólogos, pessoas bem descoladas, alegres, sorrindo e a multidão em volta deles. O menino já chegou diretamente para um dos psicólogos e disse, eu preciso que o senhor me ajude. Eu tenho um leão dentro da minha casa e esse leão é selvagem e eu não consigo dominá-lo. O psicólogo olhou para o menino com um olhar muito amoroso e disse, menino, esse leão é fruto do seu pensamento. Esse leão não existe. Você acredita que ele existe, mas ele não existe. O menino, nesse momento, passou a mão nas cicatrizes,
lembrou-se da dor, mas só cabia a ele, naquele momento, acreditar no psicólogo. E voltou pelo caminho todo dizendo: o leão não existe, o leão não existe, o leão não existe. Porém, quando ele estava chegando bem próximo, quando ele ouviu o rugido do leão, ele já começou a ser tomado de um medo. Mas ele continuou firme, dizendo: o leão não existe, o leão não existe. E ele abriu a porta e entrou dizendo: o leão não existe, o leão não existe, o leão não existe. Mas quando ele chegou perto da jaula, o leão lhe deu um safanão dos mais poderosos safanões que um leão pode dar. Isso quase levou o menino à morte. E o menino caiu na frente da jaula, do lado de fora, e ficou ali, estagnado. Por dias, ele não podia se mexer. E ele ficou ali parado, e o leão à sua frente. E conforme as horas passavam e os dias corriam, o menino começou a perceber como o leão funcionava. Ele começou a perceber que existiam horários do dia que o leão era mais bravo. Existiam horários do dia que o leão estava mais manso. Tinha horários que ele tinha mais fome, tinha horários que ele era mais tranquilo. E aquele tempo do menino de recuperação ali em frente à jaula foi preponderante para que ele conhecesse como o leão funcionava. E aí, num belo dia, ele resolve entrar na jaula do leão, naquele momento certo, que ele sabe que o leão não reage. E assim ele fez. Com toda a coragem do mundo, ele abriu a porta. Pela primeira vez o menino estava dentro da jaula. Ele se aproxima do leão naquele momento de sono e ele começa a alisar a juba daquela bela fera. Nesse momento, o leão acorda. E ao acordar e ver o menino dentro da jaula, o leão fica apenas apoiado em duas patas, um animal de mais de 2,5 metros de altura na frente daquele menino. O que o menino faz? Se abaixa. Fica encolhido e quieto, esperando o golpe fatal. E o tempo passa e nada acontece. E já impaciente daquilo, o menino resolve erguer a cabeça e dar uma leve olhada para ver o que tinha acontecido. Quando ele faz isso, o leão está de joelhos, na frente dele, de joelhos, aquela fera. E o menino, sem entender, fica ali parado, assustado. E o leão, então, sai da posição de joelhos, olha para o menino e diz: menino, eu estou nessa jaula há gerações e gerações e gerações. As pessoas antes de você me alimentavam. As pessoas antes de você também tentavam me conquistar de toda a forma, inclusive com muita violência. Mas você, menino, passou um tempão prestando atenção em como eu funciono. Você me deu atenção durante todos esses dias. Os seus olhos estavam em mim, a sua percepção estava em mim. E a partir de hoje, menino, eu sou o seu protetor. A partir de hoje, eu não mais te agredo. A partir de hoje, você me tem como um protetor. Dizem as lendas que nesse dia a cidade viu, descendo da colina, um menino com um leão de mais de 2 metros do seu lado. E conforme o menino passava pelas ruas da cidade, todos aqueles que cometiam chacotas, que faziam chacotas, ficaram calados. E viram o poder que aquele menino tinha ao andar do lado do seu leão. Acontece que aquela cidade ficou pequena demais para esse menino. E ele foi embora. E dizem as lendas que por onde andou, esse menino encontrou outros meninos com outros leões, contando histórias muito parecidas. Inclusive, diz essa lenda que se você estiver por aí de bobeira na sua vida, qualquer dia você vai encontrar um menino desse. E ele vai te contar histórias sobre meninos e leões.